Aqui no estúdio, o presidente da OAB Guarulhos, Dr. Abner Vidal, boa noite. Boa noite, Pedro. Um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Os advogados de São Paulo estão lutando contra o aumento de taxas, é isso? Exatamente, Pedro. O Tribunal de Justiça, na figura do presidente do Tribunal de Justiça, propôs um projeto de lei aumentando as custas processuais. Então, todo cidadão que vai demandar algum processo na Justiça Estadual, ele tem que pagar custas processuais. Hoje ele paga, quando ele distribui a ação, 1%, o tribunal quer aumentar isso para 1,5%, ou seja, um aumento de 50%. Certo. E caso o cidadão vá recorrer, que é muito comum recurso na justiça, o juiz pode equivocar-se, o tribunal pode modificar essa decisão, ele precisa pagar 4%. Então o Tribunal de Justiça, ele quer, além de aumentar as custas iniciais, cobrar, por exemplo, citação por edital, cobrar, por exemplo, aumentar a cobrança de citação por oficial de justiça. Então tem um arcabouço, cobrar agravo de instrumento, que é um recurso intermediário. Então tem um arcabouço ali de atos judiciais que o Tribunal de Justiça quer aumentar. O que indigna a advocacia, Pedro, é que infelizmente o Tribunal de Justiça quer aumentar essas taxas judiciais sem uma contraprestação, sem uma justificativa, apenas com um argumento de que, em tese, São Paulo é o tribunal do Brasil mais barato, o tribunal que cobra as custas mais barato, o que não é verdade, né? O Tribunal de São Paulo cobra as custas de forma fracionada, é muito caro você demandar na justiça, e ao fim e ao cabo, o que significa esse aumento é o distanciamento do Poder Judiciário de quem realmente precisa. Quem vai sofrer esse problema, de fato, é a classe média, porque aquela pessoa que é muito pobre, ela tem o benefício da justiça gratuita, quando ela consegue esse benefício, porque não é fácil conseguir esse benefício da justiça gratuita. Às vezes o juiz pede até chapa do pulmão para conceder a justiça gratuita. É muito difícil, o advogado sabe, o advogado que está me ouvindo sabe como é difícil a justiça gratuita. Mas, em tese, aquele que é pobre tem o benefício da justiça gratuita. Quem é muito rico não está preocupado com as custas processuais, 1 ou 1,5% não faz a menor diferença. Agora, aquela pessoa que vai cobrar, vai entrar com uma ação de despejo, vai cobrar, exemplo, um contrato, efetivamente vai sentir no bolso, vai ter um problema. E nós estamos numa briga muito grande, e é uma pressão na Alesp, para que isso não seja votado. Nós sabemos que a base do governo do Tarcísio, há uma ordem do governador para aprovar. Nós temos em Guarulhos 2 deputados, um deputado, inclusive, que é líder do governo, que é o Jorge Wilson, xerife do consumidor. E o Jorge estava lá na Assembleia ontem. Ontem nós estávamos com uma caravana de Guarulhos, fomos lá fazer pressão lá na Alesp. E, infelizmente, o Nakashima, um pouco mais distante, sequer compareceu para a votação. E o Jorge ele tem feito um trabalho de aprovação desse projeto. Então, é um trabalho de aprovação que vai efetivamente aumentar as custas processuais. E a gente não entende, né? Em tese, o Tarcísio é um governo liberal comprando a briga do Tribunal de Justiça, aumentando custas processuais, deixando mais caro a vida do cidadão, inflando cada vez mais o Tribunal de Justiça, dando cada vez mais dinheiro ao Tribunal de Justiça. Ninguém quer ficar de mal com o judiciário, né, doutor? Pois é, por isso que é importante a advocacia, Pedro. A advocacia, de forma muito corajosa, comprou essa briga. A gente sabe que não é uma situação fácil. Não é de hoje. A OAB Guarulhos, por 3 vezes, lotou um ônibus aqui de Guarulhos e reunimos a advocacia e fomos para a Alesp. Primeiro, para pressionar ou para convencer os deputados a não votarem o regime de urgência, eles votaram o regime de urgência. Depois, na audiência pública, ficou muito claro que, do ponto de vista técnico, não se justifica o aumento das custas. São Paulo já tem, o orçamento do Tribunal de Justiça, Pedro, é 15 bilhões de reais. Dinheiro. É muito dinheiro. Enquanto países sérios, o PIB, o valor do PIB, o percentual do PIB passado para a justiça é em torno de 0,2, 0,3, 0,4. Nós estamos falando de 0,3, 0,4, aliás, 3%, 4%. É muito. Para você ter uma ideia, o orçamento da cidade de São Paulo é 45 milhões. E só o orçamento do Tribunal de Justiça é 15 bilhões. Eu falei milhões, mas é bilhões. 15 bilhões. É muito alto. Agora, isso visa arrecadar mais, de certa maneira, desincentivar
as pessoas de procurarem o judiciário ou as duas coisas? As duas coisas. Ao nosso sentir, é as duas coisas. Infelizmente, a gente precisa entender que o sistema de justiça só existe por conta do cidadão. Sim. O cidadão tem um direito legítimo. Nós damos uma autoridade muito grande para o Poder Judiciário. Imagine você, o Poder Judiciário, a figura do juiz pode entrar na sua conta, pode bloquear todos os seus bens, o seu valor, pode te tirar a liberdade, pode te mandar para uma cadeia. É um poder muito grande para o Estado. Agora, o Estado ele precisa acolher, precisa ter acesso, o cidadão precisa ter acesso à justiça. Não é justo, e eu falei isso na audiência pública, tive a oportunidade de falar isso para o Tribunal de Justiça, não é justo que os juízes, o Tribunal de Justiça, queira vilanizar o cidadão que precisa da justiça. Não dá para você recriminar aquele que, por exemplo, locou o seu imóvel e o inquilino não efetuou o pagamento. Aquele que, por exemplo, firmou um contrato e a parte não cumpriu na parte dela o contrato. Portanto, visa, sim, efetivamente, afastar o cidadão do poder judiciário e arrecadar mais. O problema é que essa alta arrecadação, ela nem sempre se reflete para uma melhor prestação de serviço. Vou te dar um exemplo, Pedro. Hoje, para você ingressar com uma ação de conhecimento, você paga 1%. Quando você demora anos para sair a sentença positiva, você tem um outro ato judicial que é o cumprimento de sentença. Hoje você não paga nada. Por essa nova lei, você vai ter que pagar mais 1,5%. Você já pagou 1,5% lá no início, vai pagar mais 1,5% aqui. Sem a certeza que vai receber. Sem a certeza que você vai receber. E aí, se você me perguntar qual que é a taxa de efetividade no cumprimento de sentença, 18%. Pouco, hein? Tem alguma coisa errada. Essa prestação de serviço é uma prestação de serviço. Nós precisamos discutir. O Tribunal de Justiça precisa sentar à mesa para discutir formas mais efetivas para que a população, para que o cidadão tenha a efetividade dessa prestação jurisdicional. Vamos acompanhar esses deputados que estão a favor do aumento das custas, que iriam pedir voto para candidato a prefeito em nossa cidade de Guarulhos, advogado Sandro Bertoldo. Aliás, os advogados estão mobilizados, doutor Abner? Estão mobilizados, a advocacia de Guarulhos, não só a advocacia de Guarulhos, mas a advocacia de São Paulo. Sim. A Patrícia Vanzolini, que é a nossa presidente estadual, ela tem feito esse chamamento. Nós temos nota de moção de repúdio de várias câmaras municipais, inclusive Guarulhos, a Câmara de Vereadores de Guarulhos emitiu uma moção de repúdio e esses deputados que eventualmente votarem a favor desse projeto de lei, a OAB fará uma exposição desses deputados nas suas respectivas cidades. Então, a advocacia está mobilizada. Falando de Guarulhos, a advocacia de Guarulhos está muito mobilizada. Tem acompanhamento via YouTube, porque as sessões são transmitidas no YouTube, e nós temos fornecido aqui ônibus para que a gente possa lotar a galeria. Ontem nós estávamos com a galeria absolutamente lotada, falando não em uma só voz, a advocacia em uma só voz dizendo não ao aumento das custas. Deputado Xerife é a favor, não sabemos a posição do deputado Nakashima ainda. Eu estive na LESP, falei com vários deputados, fui recebido pelo deputado Jorge Wilson, aliás, muito bem recebido pelo deputado, muito cortês e educado. Depois o assessor dele veio até a OAB conversar comigo, propondo ali uma emenda, mas nós entendemos que não cabe emenda nesse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele precisa ser barrado. O Jorge Wilson, ele é líder do governo, ele tem feito um trabalho muito grande, um trabalho pessoal para aprovação desse projeto, isso ficou muito claro. Infelizmente, esse projeto de lei, a população não sabe o que está acontecendo. A população não sabe que para ela acessar o Poder Judiciário vai ficar muito mais caro. O Nakashima realmente não consegui contato, tentei algumas vezes marcar com ele, a agenda não casou, ele não mandou um assessor, ele não conseguiu me receber na LESP, eu sinceramente não sei a posição, ele não estava na votação ontem, então eu realmente não sei a posição. Mas eu faço um apelo aqui ao nosso deputado estadual Jorge Wilson, em nome aqui da advocacia, e eu posso falar de forma muito segura, porque a Câmara emitiu uma moção de repúdio. Me parece que a população de Guarulhos, deputado, ele é contra esse projeto de lei. É contra, e isso é muito prejudicial a Guarulhos, é prejudicial à sociedade. Eu peço que Vossa Excelência reflita a respeito, porque me parece que não é a melhor opção. Jorge Wilson é advogado ou bacharel? Não lembro agora. Ele é bacharel. Bacharel, né? Bacharel, mas tem contato ali, ele é conhecido como xerife do consumidor. E assim, a gente apela porque realmente
É um contrassenso, não é o momento de aumento de custas processuais e mais ainda, não houve um diálogo com a advocacia, não houve uma audiência pública em Guarulhos, a audiência pública que houve na Alesp, sequer a população foi chamada, sequer a população teve a oportunidade de falar. Eu falei porque eu sou presidente da OAB, mas se eu fosse um advogado, eu não teria nem voz na Alesp. Portanto, isso é injusto. Me parece que esse projeto de lei está sendo votado de forma assodada. É estranho esse assodamento. E é estranho. Eu peço que a população procure o seu deputado. Se você votou no deputado de Guarulhos, manda e-mail para ele. Se você votou num deputado fora de Guarulhos, acione o seu deputado. Pressione o seu deputado. Não é possível que neste momento, pós-pandemia, nós vivemos a maior crise sanitária, uma das maiores crises econômicas que nós estamos a vivenciar. Não é possível que nós tenhamos um aumento de 50%, em alguns casos até 100%. Não é justo. E, doutor Abner, não é possível procurar o próprio judiciário em uma instância federal? É possível. Primeiro a gente está fazendo aí uma batalha política, né? No campo político. Obviamente que se for aprovada essa lei, a OAB certamente estudará quais as medidas do ponto de vista para atacar essa lei. Mas eu já adianto, Pedro, que é muito difícil. O CNJ tem dito que a autonomia administrativa do Tribunal de Justiça, ela é sagrada. E essa autonomia administrativa, ela vai ser chancelada pela Alesp. Então, a nossa briga, o momento de discussão é esse, é um momento político. Depois de aprovada a lei, infelizmente, só vai nos restar arcar com esses custos. É uma pena porque o judiciário no Brasil cada vez mais lento e caro, né? Lento e caro e cada vez mais afastando a população do Poder Judiciário. Se você me permite, 10 segundinhos para a gente resumir o que é o acesso à justiça. Nós tínhamos o Fórum da Barra Funda há alguns anos como o único fórum da capital. E nós temos como metrificar quais os CEPs que demandam o Fórum Trabalhista. O Fórum Trabalhista descentralizou, abriu um fórum no extremo sul e um fórum no extremo leste. Esses CEPs, essas ações do extremo sul e do extremo leste, mais do que dobraram. Não é porque os empregadores deixaram ou cumpriram a lei, deixaram de cumprir a lei, é porque o fórum está acessível, a justiça está acessível ao cidadão. Portanto, a acessibilidade é um pressuposto, aliás, é a base da nossa democracia, é o acesso à justiça. Se eu não concordo com você, eu procuro um terceiro que vá me dar essa prestação jurisdicional. Ainda mais agora no mundo cada vez mais digital, né? Exatamente. Pedro, eu quero aproveitar que a audiência do seu programa, muito qualificada e muito ampla, para convidar os colegas advogados e convidar você também. Amanhã nós teremos um grande congresso da advocacia, um congresso anual. Nós vamos encerrar o mês de agosto com essa confraternização. Vai ser um dia inteiro de conhecimentos jurídicos, vários painéis com várias áreas do direito e encerra às 18 horas com um show de rock. Nós já temos mais de 1.200 inscritos nesse congresso. Nós tivemos que bloquear ali as inscrições, porque o hotel não comporta, né? Na forma de auditório, mas o hotel não comporta mais de 1.000 pessoas. Onde será? No Hotel Mônaco, ali no centro de Guarulhos. Infelizmente, as inscrições já encerraram, mas fica aqui o registro desse grande evento da OAB e eu convido a você, advogado, a conhecer um pouco mais do trabalho da OAB e conhecer também, quem sabe o ano que vem, participar desse grande evento que acontece sempre no último dia de agosto. Obrigado pela participação, doutor Abner Vidal. Obrigado, Pedro. Sucesso aí. Vou tentar contato com a assessoria do Nakashima. Tá ok? 18